E o presidente Lula afirmou hoje que mantém relações de Estado com países como Venezuela, Argentina e Nicarágua e que seus cidadãos elegem os presidentes que eles quiserem. Lula defendeu a política de boas relações internacionais do Brasil durante um evento em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A declaração ocorreu após o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, alertar para a possibilidade de uma guerra civil ou, abre aspas, um banho de sangue, fecha aspas, caso ele não saia vitorioso nas próximas eleições presidenciais marcadas para o dia 28 de junho. Kennedy, começando contigo, né? Como é que você vê essa declaração do Lula? O Lula acabou sendo cobrado bastante depois das declarações do Maduro, né? Até porque o Lula emprestou a credibilidade dele para esse processo de negociação que levou às eleições. Saca, a frase do Lula, a declaração dele é irretocável, né? Um presidente, um Estado tem que ter relações de Estado, né? Relações que não são do âmbito pessoal. E ele dizer que a Venezuela eleja o presidente que quiser, a Argentina também, ou seja, é a autodeterminação dos povos. Até aí está tudo bem. A gente sabe que no fundo não é bem assim, porque as pessoas estabelecem seus vínculos pessoais. O Lula tem uma simpatia pelo Maduro, procuram ajudar muito o Chávez e o Maduro, mas está bastante contrariado com o rumo que o Maduro deu, transformando a Venezuela numa autocracia, numa ditadura. A coisa lá está muito complicada e ele topou esse jogo eleitoral do dia 28 agora e já começa a dizer que se não ganhar haverá um banho de sangue. É muito parecido com o que o Trump e o Bolsonaro falavam em relação a não aceitar resultado eleitoral. Quando se trata da Argentina, que é um país irmão, é um grande parceiro comercial nosso, apesar do comércio ter diminuído nos últimos tempos, tanto pela crise argentina como pelo fato do Javier Milei ser o presidente da Argentina e ter uma relação ruim com o Lula, eu acho que o Lula está correto quando ele cobrou um pedido de desculpa do Milei, porque o Milei de fato ofendeu, né, o dignatário, o comandante, o presidente de um país irmão. Agora, em tese, a fala do Lula está muito certa, muito correta, e tanto em relação à Venezuela quanto em relação à Argentina, se você tem problemas com quem está no poder no momento, os estados eles têm que ter as relações diplomáticas, têm que ter as relações políticas e econômicas, enfim, a geopolítica demanda isso. Acho que aí o Lula foi bem. Agora, a Venezuela vai dar dor de cabeça para o Lula, a gente está vendo claramente isso, o Maduro está sinalizando que vai criar problema, como o Trump criou em 2020 e o Bolsonaro em 2022. Carla? Então, eu acho que o presidente Lula ele tem um desafio muito grande nessa questão internacional, né? Porque ele tem falado e tem feito um esforço de depois do governo Bolsonaro falar nós vamos recuperar a imagem do país, do Brasil no mundo, nós vamos restabelecer algumas diplomacias que o Bolsonaro, enfim, acabou criando sérios ruídos e tal. Só que a Venezuela é um calcanhar aí de Aquiles para o presidente Lula, porque é isso, é uma situação que fica difícil. Como é que você vai defender um presidente, né? Eu acho assim, a diplomacia é uma coisa, mas quando a gente chega na questão do mérito, né? Como a gente vai avaliar, como o Kennedy colocou, é um discurso similar ao do Bolsonaro, um discurso similar ao do Trump, é um discurso que o presidente Lula, na verdade, há uma resistência, por exemplo, em muitas pessoas, né, que, não, porque o Lula, principalmente na época da campanha eleitoral, a Venezuela ela vem como um tema que é um tema muito sensível para o Lula. Então, ele é um momento paradoxal aí do presidente que ele precisa defender os laços que ele construiu e ter uma questão coerente, mas fica difícil defender a declaração do Maduro de que, não, vai ter banho de sangue se não for do jeito que ele espera. Então, eu acho que diplomaticamente, essas relações que o presidente tem já mais pessoais acabam trazendo para ele um problema bastante ruim para o Itamaraty resolver aí, porque é isso. A Argentina, concordo com o Kennedy, no caso da Argentina, um pedido de desculpa de forma elegante, como o presidente fez, acho que tem que ser feito. E aí eu relembro uma frase que o presidente deu para a gente na entrevista até, Sakamoto, nessa questão da Argentina, que foi: os presidentes passam, os países são maiores do que isso. Então, no caso Venezuela e Brasil também, ou Venezuela e mundo, também a gente tem que pensar que a figura do presidente não pode ser maior ali do que o país, e aí não dá para a gente imaginar
que um banho de sangue é aceitável em qualquer situação e circunstância. Enfim, é um desafio diplomático para o presidente Lula, na minha avaliação, ter que lidar com essa questão da Venezuela.